Bíblia na mão, vamos à nossa mini formação. Vamos agora tratar do Novo Testamento. E o Novo Testamento nasce com Jesus, portanto, os primeiros livros do Novo Testamento são os Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Enquanto você fica com a vinheta, eu vou tomar um café e a gente volta para o assunto da semana. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou pedir para se inscrever no meu canal, @PadreBessa Oficial. Se inscreva no canal para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que é gratuito e que preparo com muito carinho para você. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a Bíblia ela é formada em Antigo Testamento e Novo Testamento. A divisão da Bíblia, o Novo Testamento, nasce com Jesus. Antiga Aliança e Nova Aliança. Jesus é a Nova Aliança. Portanto, se o Novo Testamento nasce com Jesus, então o primeiro livro do Novo Testamento é o livro que vai falar sobre a vida de Jesus. E esse livro nós chamamos de Evangelho. Então, o Antigo Testamento nós dividimos em 4 partes, como nós vimos: o Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. E o Novo Testamento também dividimos em 4 partes. E a primeira parte nós vamos estudar os Evangelhos e Atos Apóstolos. Então, a primeira coisa precisamos lembrar: a palavra Evangelho, muitas palavras que nós temos, que utilizamos no cristianismo, ela foi tirada de um outro contexto. A palavra Evangelho quer dizer boa notícia. Era quando o imperador mandava, os reis, os imperadores mandavam os portadores, que iam transmitir as notícias do reino, as notícias do império, e eles vinham com as boas notícias. Claro que, sendo representante do rei, não ia dar notícia ruim. Então, o Evangelho quer dizer boa notícia. E aí os cristãos adquiriram, digamos, os cristãos perceberam: mas espera aí, qual é a boa notícia? Qual é a boa nova? É Jesus. Daí começou a se chamar Evangelho, que é a boa notícia ou a boa nova. E a boa notícia, a boa nova é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos 4 pessoas que escreveram, inspiradas por Deus, escreveram os Evangelhos. Lembrando que tudo que foi passado da vida, paixão, morte, tudo que aconteceu na vida de Jesus foi passado de forma oral. Porém, os cristãos perceberam que era preciso registrar tudo isso. E os evangelhos nasceram, por incrível que pareça, nasceram da narração da paixão de Jesus. É tanto que você for observar nos 4 evangelhos, por exemplo, o Evangelho segundo Mateus, a paixão de Cristo tem paixão, morte de Jesus, tem 141 versículos. Depois, o Marcos tem 119, Lucas 127, João 82. E que fala da ressurreição são 14 narrações sobre a ressurreição. A maior parte do Evangelho trata da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles falavam sobre a ressurreição. O anúncio do Evangelho, o anúncio da Boa Nova começou com o anúncio da ressurreição, porque a base da nossa fé é o Cristo ressuscitado. Porém, para ele morrer e ressuscitar, como foi a morte dele? E aí eles começaram a contar sobre a paixão, sobre os detalhes da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, os evangelhos detalham muito sobre a paixão de Jesus. E aí nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus está em primeiro, depois vem Marcos, depois Lucas, depois João. Mateus é o maior desses, tem 28 capítulos, são 1071 versículos. Depois, em tamanho, vem Lucas, que tem 24 capítulos, são 1051 versículos. Depois, João tem 21 capítulos, 879 versículos. E Marcos é o menor, tem apenas 16 capítulos, mas foi o que primeiro surgiu. Mateus e Lucas utilizaram muito Marcos para escrever
o evangelho é segundo Mateus e segundo Lucas. Para você decorar a sequência é muito fácil. Tudo você vai na escola ou quando sai alguma lista de nome de pessoas, sempre está em ordem alfabética. E as coisas de Deus é tudo diferente. Então os evangelhos estão na ordem contrária. Então é MT, MC, LC e JO, que é João. Então, se fosse por ordem alfabética, o primeiro seria João. E João é o último. Então, na ordem alfabética contrária, primeiro MT, que é Mateus, depois MC, que é Marcos, depois LC, que é Lucas, depois JO, que é João. Então fica Mateus, Marcos, Lucas e João. Assim você guarda quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto evangelho. E cada um tem as suas características próprias que eu vou falar ainda nesse vídeo. Então vamos lá. Cada um tem sua característica própria. Até porque vamos lembrar que foram inspirados por Deus, mas eram pessoas diferentes. Mateus era apóstolo, foi chamado por Jesus, era cobrador de impostos. Então Mateus usava muito a escrita, trabalhava com números, com inscrição. Então Mateus aqui escreve mais, né? Depois nós temos Marcos, que era um discípulo de Pedro. E ele escreveu, o primeiro evangelho que apareceu foi o de Marcos. Depois, Lucas, que era médico e era discípulo de Paulo, acompanhou Paulo nas missões. E João, que era apóstolo, e o apóstolo que Jesus mais amava. Portanto, que João, no seu evangelho, em nenhum momento ele cita o nome dele. Quando fala em João, ele fala o discípulo amado. Então, cada um tem a sua característica. Por exemplo, Mateus, ele vai mostrar que Jesus é o Messias. É quem mais utiliza o Antigo Testamento, é Mateus. Muitas passagens do Antigo Testamento são citadas em Mateus. Depois Marcos, ele vai responder a pergunta: quem é Jesus? Quero saber quem é Jesus, eu leio os 16 capítulos do Evangelho de São Marcos, eu vou saber quem é Jesus. Depois, Lucas, ele quer mostrar Jesus como o Salvador. Jesus é o Salvador. E Lucas tem uma atenção especial com os pecadores, com a misericórdia de Deus, com as mulheres. E depois João quer mostrar que Jesus é realmente o Filho de Deus. E cada um tem as suas características. Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas nós chamamos de sinóticos. O que é isso? O que são sinóticos? Eles têm o mesmo conteúdo, mas de forma diferente. Um milagre que Marcos conta, Lucas e Mateus contam o mesmo milagre, mas contam de outra forma, cada um com a sua característica própria. Por exemplo, Mateus vai fazer 5 grandes discursos do Nosso Senhor no Sermão da Montanha. Já Lucas vai chamar esse sermão da planície, no lugar plano. Então cada um tem as suas peculiaridades. Lucas é o que dá mais destaque às mulheres, onde apresenta mais mulheres, e também é quem mais fala da Virgem Maria. A presença da Virgem Maria está mais no Evangelho segundo São Lucas. Depois também, João não fala de milagres, João fala de 7 sinais. Então, se você for observar, os evangelhos um complementa o outro. Eu sempre oriento as pessoas quando você lê qualquer parte do Evangelho. Vou dar um exemplo aqui, Mateus, as tentações no deserto, está no capítulo 4. Quando você vai olhar no título do capítulo, tem a passagem que você encontra a mesma passagem nos outros evangelhos. Por exemplo, aqui, provação no deserto, né, as tentações. Tá aqui, eu estou olhando Mateus capítulo 4, mas está em Marcos capítulo 1, 12, está em Lucas capítulo 4, do 1 ao 13. Então, o interessante é você ler a passagem em Mateus, ler depois em Marcos, depois em Lucas, que cada um completa, cada um vai falar de uma forma diferente. Nas tentações de Cristo, um vai falar mais detalhes, outro menos. A mesma coisa, o batismo de Jesus. O batismo todos 4 narram, mas cada um narra de uma forma diferente. Então, assim, é interessante, é importante você ter isso presente. Sempre tentar olhar cada passagem, ver o que é que fala cada evangelista de forma diferente. Aí você vai ter uma visão geral do todo.
Vamos então, essa é uma introdução geral dos evangelhos. Nós vamos iniciar tratando do Evangelho segundo Mateus, que é o primeiro, mas eu peço a você, se inscreva no meu canal, @Padre Bessa Oficial, deixe seu like se você gostou, deixe algum comentário, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que é gratuito e é preparado com muito carinho. Eu concluo esse nosso vídeo da semana com a bênção especial, pedindo a Deus que a gente possa conhecer cada vez mais, como disse Santo Agostinho, só se ama aquele que se conhece. Quanto mais conhecemos, mais amamos a Jesus, mais amamos a palavra. O Senhor esteja convosco, dê sobre vós, sobre as vossas famílias, as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembre, todo sábado nós temos vídeo novo no nosso canal, @Padre Bessa Oficial.